Eu vou compartilhar com você um pouco da minha história de vida e no final você vai perceber por que eu tô falando que amanhã poderá ser tarde demais. Olá, eu me chamo Luciane e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o tema Amanhã poderá ser tarde demais. Eu, aos 14 anos de idade, me apaixonei e na época os meus pais eram contra meu namoro, porque afinal de contas eu ainda era uma criança, mas eu não queria nem saber da opinião deles. E como eles não aceitavam, eu decidi fugir de casa com meu namorado. E aí eu estudava à noite, um dia eu saí para ir para o colégio, e nessa noite então eu não retornei mais para casa. E no dia seguinte, quando a minha mãe foi me acordar, ela entrou no meu quarto e ela viu que a minha cama estava arrumada, que eu não tinha dormido em casa. E ela ficou desesperada, saiu correndo para fora. E quando ela saiu para fora, ela viu uma sacola pendurada no portão. E ela foi lá e lá dentro tinha uma carta que eu tinha deixado escrita para ela. E nessa carta eu falei muitas coisas para minha mãe. Eu falei muitas coisas que machucaram a minha mãe. E ela entrou em pânico, entrou em desespero. E eu fiquei, na verdade, 3 semanas sem dar notícia para os meus pais. Eles não sabiam sequer se eu estava viva ou não estava viva. E nesse período, depois eu soube que a minha mãe passou praticamente todas essas 3 semanas no hospital. E somente depois de 3 semanas que a gente decidiu dar notícia para eles. Nós havíamos fugido para uma cidade do Paraná e na casa de um parente do meu marido. E nós ficamos lá essas 3 semanas sem dar notícias. Aí depois a gente entrou em contato com eles, avisamos que nós estávamos bem e começamos a ter mais contato novamente com a minha mãe, conversar com ela. Ela chorava o tempo todo, ela pedia muito que eu voltasse para casa. E nesse período, já logo nas primeiras semanas, na primeira semana que eu estava lá, eu engravidei. E quando eu engravidei, foi um momento muito desafiador para mim. Foi um momento onde o medo, a insegurança tomaram conta de mim por completo. E aí, nós numa conversa com a minha mãe, nós falamos, né, para ela que eu estava grávida. E tudo que ela mais queria era que eu voltasse para casa. Ela chorava o tempo todo e ela pedia o tempo todo que eu voltasse para casa, independente de qualquer situação, que eles me aceitariam de novo. Mas com meu pai eu nunca falei nesse período por telefone, nem uma vez. E aí então nós passamos 3 meses lá no Paraná e a gente decidiu voltar para casa. E eu me recordo que no dia em que nós chegamos em casa, a minha mãe saiu fora me receber. Já saiu toda preocupada porque eu estava com uma roupa muito apertada, já quis que eu trocasse de roupa para não apertar a barriga, nem aparecia nada ainda, mas ela com aquela preocupação, aquele cuidado de mãe, e já me perguntou por que eu fiz aquilo, já me fez várias perguntas e conversamos um pouco ali fora e o meu pai nada. E quando eu entrei para dentro de casa, o meu pai estava sentado numa cadeira atrás da porta da cozinha, e quando eu entrei para dentro de casa, a única reação que ele teve foi de se levantar, me abraçar e chorar. Nós dois choramos muito, mas ele sequer perguntou para mim, minha filha, por que você fez isso? Ele nunca me perguntou nada. E na verdade aquilo me machucava muito, porque a minha mãe sempre perguntava, o tempo foi passando, a minha mãe comentava, perguntava, e ele nunca tocou no assunto. E aquilo me machucava demais. No fundo, eu queria que ele tivesse me perguntado, que ele tivesse brigado comigo. Talvez teria sido mais fácil para mim. E aí, o tempo foi passando e eu grávida. Meu pai cuidou de mim com muito amor, com muito carinho. Ele cuidou de mim realmente como se cuidava de uma criança, porque era uma criança esperando outra criança. E ele foi fantástico. Ele trazia as coisas boas para mim comer, que na época a gente não tinha condições, né? Nós éramos muito pobres. E eu me recordo que ele buscava as coisas para mim comer e ele dizia para mim que não era para deixar ninguém mexer, porque aquilo ali era só para mim. Então ele me cuidou assim de uma forma extraordinária. E o tempo foi passando, né? A minha mãe de vez em quando tocava no assunto, comentava com as outras pessoas na minha frente. E o meu pai nada, meu pai em silêncio, ele nunca tocava naquele assunto. Mas no fundo do meu coração eu sentia uma necessidade muito grande de pedir perdão para o meu pai. Era algo que por mais que eu sabia que ele tinha me perdoado,
mas eu precisava verbalizar para ele aquele pedido de perdão. Aquilo me machucava muito, era muito importante para mim, mas eu não tinha coragem. Quando chegava a hora, quando eu chegava perto dele, algo me travava. E aí o tempo foi passando, o Lucas nasceu, ele cuidou de mim demais, ele cuidou demais do Lucas. E aí nós moramos por alguns meses ainda com eles, depois que o Lucas nasceu. E aí nós nos mudamos, saímos de lá. Mas o tempo foi passando e aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade de pedir aquele perdão para o meu pai não saía do meu coração. Interessante que para minha mãe eu não tinha o mesmo desejo, porque nós conversamos várias vezes sobre o assunto. Ela tocava no assunto e nós conversávamos. E ele não. E por isso eu acredito que eu tinha tanto desejo, tanta vontade, tanta necessidade de verbalizar aquele pedido de perdão para ele. Aquilo não saía de jeito nenhum do meu coração. E aí, como eu falei, quando eu chegava perto dele, quando eu tomava decisão, algo me travava e eu não conseguia verbalizar aquilo ali para ele. E aquilo continuava me machucando muito. E aí o tempo foi passando, o Lucas foi crescendo. E o Lucas estava com 7 anos de idade na época. Isso foi em dezembro de 2004. E Deus conhecia o desejo que eu tinha no meu coração. Ele sabia a necessidade que eu tinha de verbalizar aquele pedido de perdão para o meu pai. E ele também sabia de todas as coisas. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que estava preparado para o meu pai. E é interessante que nós muitas vezes passamos a nossa vida inteira achando que nós nunca vamos morrer, né? Mas Deus, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E como ele sabe de todas as coisas, ele conhecia aquele desejo que eu tinha no meu coração. Em dezembro de 2004, eu vim visitar eles, eu morava numa outra cidade, e aí eu vim passar o Natal com eles. E naquele final de ano, a minha mãe, antes de eu vir, a minha mãe pediu assim para mim: filha, conversa com o pai escuta bastante você, conversa com ele e vamos tentar levar ele no médico, ele tá muito doente, eu percebo que ele não tá bem, mas eu converso com ele, eu peço para ele ir, ele não vai, talvez se você conversar com ele, ele aceite e ele vá no médico. E nós passamos naquela tarde, no dia 24, uma tarde toda, conversamos muito. E eu falei para ele, tentei convencer ele, né, de ir no médico, falei da importância dele cuidar da saúde dele, e que eu iria junto com ele, que eu acompanharia tudo, mas que eu queria muito que ele fosse no médico. E ele só disse assim para mim: filha, quando o pai terminar de colher o fumo, aí o pai vai. Mas isso faltavam ainda 2 meses para terminar aquela colheita. Ele sempre trabalhou na roça, né, era agricultor, e eles recém tinham começado a colheita naquele final de ano. E aí ele falou para mim que quando ele terminasse, então ele iria no médico. Ele foi uma pessoa que trabalhou muito, que só trabalhou e que na verdade não cuidou da própria saúde. E infelizmente eu não consegui convencer ele de ir no médico, não consegui convencer ele de cuidar da saúde dele. E algo que ele me falou naquela tarde me chamou muita atenção e nunca mais eu esqueci. Ele disse assim para mim: filha, o pai não quer morrer antes de se aposentar. Isso na época ele tinha 49 anos só. Ele disse para mim assim: o pai quer se aposentar primeiro, porque daí o pai vai realizar o sonho do pai de comprar um Fusca. Porque o sonho do meu pai era comprar um Fusca, porque ele nunca teve a oportunidade, ele nunca conseguiu comprar um carro para ele. Mas mal sabia ele, né, que ele tinha tão pouquinho tempo de vida. Mal ele poderia imaginar que ele tinha mais 45 dias de vida só. A gente não sabe das coisas. A única coisa que nós sabemos é que um dia nós vamos partir. Agora, quando? Ninguém sabe. E aí, naquele dia, nós conversamos muito naquela tarde. Aí, nós conversamos muito até altas horas da noite e fomos dormir. E no dia seguinte, que era o dia de Natal, dezembro de 2004, no dia 25, nós acordamos de manhã cedo. A minha mãe foi tirar o leite. E eu lembro que eu acordei e eu ouvi que ele estava sozinho na cozinha. E naquele momento Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse assim: vai lá e pede perdão pro teu pai. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo naquele momento e eu disse assim: tá bom, eu vou, agora eu vou. E eu obedeci. E eu me levantei, fui lá na cozinha, ele estava sentadinho, sozinho. E aí eu abracei ele e falei assim para ele: pai, você me perdoa por tudo que eu te fiz?
E ele me abraçou, começou a chorar também, e ele só disse assim: filha, desde o dia que você colocou teus pés de volta aqui dentro de casa, você já estava perdoada. E aquele momento foi muito forte para mim, porque a sensação de eu conseguir ter pedido aquele perdão e ter recebido o perdão dele, aquilo foi muito forte para mim. E nesse momento também a minha mãe chegou, se abraçamos também, pedi perdão para ela também. E enfim, passamos o dia todo, né, o Natal lá, e eu fui para minha casa. E mal sabia eu que muito em breve eu receberia a notícia de que ele partiria. E no dia 7 de fevereiro, eu recebi a notícia mais triste da minha vida. Foi o dia que eu perdi o chão quando eu recebi a notícia que ele tinha partido, porque eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer tão cedo. Ele era muito novo, ele tinha só 49 anos. Mas por que eu tô compartilhando essa minha história com você? O que eu quero deixar de mensagem para você é que você não deixe para amanhã as coisas que você pode fazer hoje, porque talvez amanhã não dê mais tempo. Eu ainda tive a oportunidade de, poucos dias antes, pedir perdão para ele, ser perdoada, receber o perdão dele, que era tão importante para mim. Mas talvez você não tenha esse tempo. Tem muitas pessoas que não têm, não conseguem ter esse tempo. Então o que eu quero dizer para você é que você não adie mais as coisas que são importantes. Se você tem algo para resolver, se você tem algo para falar, para fazer, faça hoje. Se você tem aí no teu coração o desejo de pedir perdão para alguém, a necessidade de ser perdoado por alguém, que você faça isso hoje. Se você precisa falar algo importante para alguém, vai lá e faça hoje, não espere para amanhã, porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. Comece a cuidar da tua saúde hoje, porque meu pai só trabalhou. Eu não julgo ele por isso em nenhum momento, mas ele não cuidou da saúde dele. Ele deu muita prioridade para o trabalho e não deu prioridade para a sua própria saúde. Então que você cuide da tua saúde hoje. Que você comece a cuidar daquelas coisas que são tão importantes. As coisas mais simples da vida, às vezes são as coisas mais importantes da nossa vida e que nós, na maioria das vezes, deixamos passar despercebido. Então, comece a cuidar da tua saúde hoje. Abrace hoje. Fale que você ama hoje. Peça perdão hoje. Faça algo que você gosta hoje, porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. Então, se tem algo aí no teu coração que você sente que você precisa resolver, faça hoje. Tome a coragem, tenha coragem de pegar o teu telefone hoje, você que está assistindo esse vídeo, e ligue para alguém que você precisa pedir perdão, ou mande uma mensagem. Ou se você tiver a oportunidade de ir pessoalmente, melhor ainda. Mas faça isso hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo e daí vai doer demais. Daí você vai vir a culpa. Por que eu não fiz? Por que eu não aproveitei? Por que eu não curti? Por que eu não fiquei mais com aquela pessoa? Depois a culpa vem. Então não deixe nada para amanhã. Pare de procrastinar as coisas importantes na sua vida, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que são extremamente importantes. Talvez tirar um pouquinho mais de tempo para tua família. Talvez tirar um pouquinho mais de tempo para brincar com teu filho. Talvez você precise falar para eles que você os ama. E aí você fica deixando isso para amanhã, porque hoje você não tem tempo. Mas amanhã pode ser tarde demais. Então não deixe mais. Aquilo que você pode fazer hoje, faça hoje. Não deixe para amanhã, não procrastine mais. Não procrastine mais. Valorize a vida. Valorize o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Não espere ser tarde demais para fazer aquelas coisas que você sabe que você precisa, que você deve fazer, que você tem desejo no teu coração de fazer. Faça hoje, antes que seja tarde demais.